Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. É isso que ele está falando aqui, olha. O justo viverá pela fé, a fé que opera pelo amor. O amor de Deus na sua vida, ele está derramado no seu coração, porque a Bíblia diz, e através desse amor derramado no seu coração, você vai viver numa comunidade em fé, esperança e amor, e distribuindo esse amor, vivendo esse amor aqui. Isso é profundo. Foi um plano de Deus que só existe dentro das igrejas. E você que agora vai começar a ver uma manifestação maior do poder de Deus. Pastora Márcia, você está falando isso desde o início dessa igreja. Estou mesmo. Mas olha, eu digo para você que chegou o tempo. Porque o nível de corrupção, o nível de erro, o nível de engano chegou num limite tão alto que Deus vai mandar um grande poder sobre a igreja. É no meio do caos que a igreja vai prosperar. É no meio do caos que pessoas vão entrar por essas portas aqui e pedir ajuda para mim e para ti. E Deus vai levantar pessoas pequenas. Você se sente pequeno? É contigo que Deus está contando. Porque há fé no seu coração, há poder, há desejo, há amor no seu coração. É contigo que Deus vai contar. Deus não vai levantar um homem para avivamento, não. Ele vai levantar uma igreja inteira. Um povo que está clamando, esperando, orando, jejuando e aguardando. Ele vai levantar. Então, ele está falando aqui, olha, se vocês, Paulo brigando aqui, né? Pedro também falando sobre que os gentios deviam se circuncidar e tal. E Paulo fala, olha, a circuncisão não é nada. Não é nada. Agora que nós já recebemos a graça, agora que temos Jesus, é a fé que opera através do amor. É isso que circuncida um coração para Deus. É isso que faz um distintivo na sua vida para Deus. É isso que marca você como um homem e uma mulher de Deus, diferente de quem não tem. É essa circuncisão do coração. Ela é operada através da fé pelo amor. Que texto maravilhoso. Ele é precioso esse texto, mas vamos adiante, porque eu tenho muita coisa para falar hoje. Paulo fala dessa fé que atua pelo amor. A fé nos leva à vida no Espírito. E, automaticamente, a vida em amor, né? Longe de ser uma vida restrita, a vida cristã é a única. A única, meu irmão, valorize ter Jesus no coração. A vida cristã é a única que leva todo homem para totalmente longe do pecado e de todo tipo de escravidão. Hoje eu vejo, Márcia, porque eu lido com mente, então eu vejo tanto tipo de escravidão, tantos. Toda semana tem uma novidade de escravidão na mente, escravidão na alma, escravidão nas relações. E sabe, a vida cristã é o único meio, é o único caminho que nos tira de todo tipo de escravidão. Mental, emocional, espiritual, escravidão do pecado. É a vida com Deus que vai nos tirar. E nós precisamos entender isso. Outra coisa, o homem busca, né? Todo tipo de felicidade. Porque o homem escravo, quanto mais escravo, ele busca sair daquele processo ruim. Então o homem vive buscando a felicidade. Você sabia que a felicidade, ela não existe num lugar e num momento ou numa condição? Não, ela não existe. A felicidade, na verdade, ela é uma decisão que eu e você tomam. Eu estou indo para a igreja, eu vou dar o meu melhor na igreja. Eu estou sendo esposa em casa, eu vou dar o meu melhor de esposa, melhor de mãe. Assim eu vou sendo feliz. Assim eu vou sendo feliz. Não espere chegar num lugar. Eu já disse para vocês aqui que eu conheci, né, casais que foram pagar uma viagem cara para ir resolver a relação em Paris. E quando chegaram de Paris, se separaram. Porque não é o lugar que faz a relação. É o que está dentro do coração. É a atitude interna que você tem de mudar uma situação difícil, seja em Paris ou seja numa cabaninha ali na Avenida Brasil. Entende? É isso. Então o homem busca isso. Busca a felicidade. Mas felicidade é uma decisão, né?
O homem busca felicidade. Quando casa, o homem busca felicidade. Quando compra uma casa, busca felicidade. Quando troca de carro, troca de esposa. Tudo isso é buscando felicidade. Ou troca de marido. Isso é busca de felicidade. Mas não entende que essa alma aqui, ela só é plena, ela só é completa quando você tem plena comunhão com seu Pai, com seu Criador, quando você tem a palavra de Deus que te orienta, quando você tem a presença do Espírito Santo que vem. Domingo eu estava muito angustiada, domingo à noite. E eu orei, falei assim, Senhor, fala comigo. E eu tive um sonho que eu não posso contar para vocês, sobre a situação do Brasil, né? Estava triste, muito triste, doía o coração, doía o coração. E uma das coisas que depois eu vou trazer para vocês aqui, talvez seja quarta-feira que vem, objetivos do avivamento. Um dos objetivos do avivamento será o primeiro, e não pode ser o segundo, é o primeiro. É honrar, glorificar o nome do nosso Deus. Deus não vai te dar cargo, unção, poder, direção, se não for para honra, para glória, para exaltação do nome dele, porque só ele merece. E ele diz que a minha glória, outra eu não darei. E tem muita gente querendo tomar a glória de Deus. Tem muita gente usando o nome de Deus e dizendo que faz e que acontece. E uma das coisas que o avivamento vai fazer é nivelar isso aí. Vai tirar isso dos homens, pastores, líderes. Líder é servo, pastor é servo. Nós não temos outra função a não ser servir em amor. E as pessoas pegam esse lugar e faz tanto arraso, tanta tristeza. E você pensa que Deus não está vendo isso? Deus está vendo. Deus não dorme. Se ele vai trazer juízo no Brasil, em nações, ele não vai trazer juízo na casa dele? Ah, mas vai. E vai ser um juízo na proporção adequada, certinha, com equidade, porque Deus não erra. Ele é Deus, ele pesa em balança justa o coração do homem, as intenções do homem. Então, queridos, nessa busca pela felicidade, o homem tem se perdido. E muitas vezes, nós estamos na igreja, conhecemos a igreja, conhecemos a palavra, e estamos buscando coisa para o nossa glória. Bem-estar é uma coisa, tá, irmãos? Quem não gostar de coisa boa está mentindo. Todos nós gostamos. Então busque, estude, isso não é pecado não. Tenha o que você quiser. Mas toda vez que você alcançar algo, a ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Só o Senhor merece. É pelas tuas mãos que eu alcancei. Inteligência o Senhor me deu, as pernas para trabalhar, as mãos para... É o Senhor! Então toda glória é dele, é para ele, porque ele merece toda honra, toda glória e todo louvor. Essa é uma das grandes coisas terríveis que a sociedade sem Deus vive, sabe? A falta de esperança vem por isso. Eu quero é ser feliz, pastora. Eu quero ser feliz, eu já ouvi tanto isso. E ser feliz deixa para trás filho, deixa para trás esposa, deixa para trás esposo, deixa para trás família. E quer ser feliz. E eu pergunto, encontrou a felicidade lá? Não, encontrou problemas diferentes. E não encontrou a felicidade. Então seja feliz, porque você tem fé, você tem esperança, você tem amor de Deus derramado no seu coração. A vida cristã, em amor, ela envolve a primeira coisa, que é uma das características que Paulo falou aqui em Colossenses. Servir em amor. A obediência a esse mandamento, que é o segundo e grande mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Não é uma obediência, não é um meio de justificação. Sua justificação é pela cruz. Você foi justificado porque Jesus morreu por você na cruz. Mas desde o momento em que você é justificado, o Espírito Santo te compele a agir e a viver em amor na comunidade da fé. Entende isso? É aquela coisa. Você não é justificado pelas obras. Mas a fé sem obra, ela se torna morta. Porque quem recebeu Jesus, quem tem fé, você não consegue fazer boas obras? Claro que consegue. Aí Jesus fala do judeu que chegou para ele, Senhor, o que eu faço? Só tem duas perguntas dessas no Novo Testamento, né? É o rico que pergunta para Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? E aquele outro que pergunta quem é o próximo. Aí Jesus fala para ele, você guarda os mandamentos? Sim,
Sim, Senhor. Quais são os mandamentos? É esse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus fala, então faz isso e viverá, e você terá a vida eterna. Aí, como ele era capcioso, ele não estava ali querendo atender a necessidade do seu coração, ele estava ali para pegar Jesus entre, né, as palavras da lei e o mandamento. Aí diz para Jesus assim, quem é o meu próximo? Ai, que maravilha a resposta de Jesus. Aí Jesus conta para ele a parábola do bom samaritano, né? Aí Jesus diz, ó, passou um levita, passou, né, um sacerdote, e ninguém acolheu aquele judeu. E o samaritano, que não podia nem chegar perto, o judeu nem aceita samaritano próximo deles, naquela época, nem aceitava, né? Foi quem pegou ele, desceu do cavalo, pegou ele, cuidou dele, ainda pagou pelo cuidado com ele. E aí Jesus disse, naquele momento, era o inimigo. Pela lei, pelas tradições, o samaritano era inimigo do judeu. Mas naquele momento em que aquele samaritano viu um judeu caído, aquele se tornou próximo dele. Então, se você pergunta hoje, quem é o meu próximo? A quem que eu tenho que praticar amor? Vai aparecer algum próximo aí no seu caminho. Às vezes ele vai passar de passagem, às vezes ele vai ficar alguns dias, né, pastor Edinaldo? O pastor veio lá do Mato Grosso e se tornou o seu próximo. Veio, né? E assim vai. Sabe? Então, isso faz parte do amor prático. É esse amor. Não espere brotar um sentimento. Nossa, mas eu amo a pastora Aline, né? Eu amo de verdade. É fácil amá-la, né? Mas não, nem todo mundo eu preciso amar de paixão para eu poder ajudar na caminhada cristã. Eu tenho que ajudar. Eu tenho que dar a mão. Eu tenho que levantar. Independe de eu concordar ou não. Eu preciso ajudar. Isso é o amor prático. É a obediência a esse amor que ajuda você a viver, né? Então, em atitudes práticas do dia a dia, como Jesus. E Jesus é o nosso modelo máximo, né? Tem modelos aqui na terra? Tem, maravilhoso. Mas Jesus é o modelo máximo. Jesus, antes do seu sofrimento, antes da sua dor, antes dele enfrentar a cruz, Jesus faz uma coisa, uma atitude de amor, que é uma das mais didáticas que a Bíblia mostra para nós, o Novo Testamento mostra. Ele estava reunido com todos os discípulos. E ele pega uma bacia, pega uma toalha e lava os pés de todos os discípulos. Por que essa é uma atitude didática? Para mostrar para nós que nesse reino, você vai lavar o pé de João. Eu vou lavar o pé da pastora Aline, que é uma benção. Vou lavar o pé da pastora Marta, que é uma benção. Mas não tem só a Aline e Marta na minha vida. Jesus lavou o pé de João, que era o discípulo amado. Mas ele lavou o pé de Judas, que era o traidor. Então aprenda a conviver nessa caminhada. A fé te ajuda a viver com João, mas também a tolerar Judas. Você não vai morrer, não. Todos nós, um dia, uma hora, vai ter um Judas na nossa vida. Vai ter. E eu vou matar ele, vou excluir ele da igreja, vou mandar ele embora. Não, não. Isso é coisa de Deus, isso é coisa para Deus. Não cabe a mim, não cabe a nós. Não cabe a nós. Isso é Deus que faz. E tem um momento certo de fazer, né? Jesus foi traído também por Pedro, que estava ali sempre juntinho com ele. Mas houve uma diferença muito grande, né? Pedro foi lá e se arrependeu. E imediatamente, quando Jesus fala com ele, ele se arrepende, né? Então, esse amor era a gratidão de Paulo que havia entre a igreja dos Colossenses, entre a comunidade colossense, né? É um distintivo dos discípulos de Jesus. E Jesus falando em João 13:34, eu lhes dou um novo mandamento. Que vocês amem uns aos outros. Ué, por que esse mandamento é novo? Ele já tinha falado isso lá atrás, né? Isso vem lá desde a lei. Assim como eu vos amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Não dá para dizer que é igreja, não dá para dizer que segue a Jesus, se a gente não conseguir amar os nossos irmãos. Como Jesus amou os discípulos? Por que ele estava dizendo aqui que era um novo mandamento? Porque amar já era um mandamento, ó, desde sempre. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, né? Mas aqui, olha, ele amou, João 13, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E aí, depois disso, ele faz aqui o ritual do lava-pés, né? Lava os pés de todos, que era uma tarefa. Jesus dá ali várias lições, né? Não só do amor para aquele que é bom, mas para aquele que trai, como também uma tarefa que era discriminada, era feita pelos escravos.
Só quem lavava o pé de um anfitrião que chegava em casa, das estradas empoeiradas, quando você dava hospedagem para a pessoa, era uma tarefa do escravo. Então, o menor servo, né, pastor? Isso. E então, como andava muito a pé não tinha hotéis, então normalmente as pessoas recebiam em casa. E aí quem lavava o pé daquela pessoa que veio andando na poeira era o menor servo, era o escravo. Então Jesus, quando toma a toalha e começa a lavar os pés, ele está dizendo assim, no meu reino, que eu chamo de reino de ponta cabeça, né? Estou lendo um livro agora. No meu reino, o maior, ele tem que se tornar, ele tem que fazer a coisa menor. Pensa, né? Ele lava os pés de todos, então é nesse sentido. Eu estou disposto a pagar um preço para fazer parte, para fazer algo por alguém, até que ponto eu estou disposto, né? Então, vida cristã, autoridade e poder nunca foi sinal de status no reino. Quanto mais humilde, quanto mais amor você tiver, mais você vai estar em conta na tabela de Deus, no critério de Deus. O critério de Deus, quando ele tem acho que é o Lloyd Jones que fala, né? Que Deus, quando mede um homem, ele não põe a fita no entorno do seu cérebro, igual os pediatras fazem com as crianças. Mas ele passa uma fita no entorno do seu coração, né? Uma medida. Qual é a medida do seu coração? Foi assim quando ele mandou escolher Davi, né? Olha o critério do Samuel, que era um profeta. Samuel foi um homem de muita visão. A Bíblia diz que todas as palavras dele, nenhuma caiu por terra, né? Um homem de visão, mas passou ali todos os filhos de Jessé, e Samuel várias vezes titubeou. Aí tá o teu rei, Senhor. Aqui, ó, esse grandão aqui, bonitão, forte, né? Acabou todos. Deus disse, não é esse Samuel, nenhum desses. Aí aquele que estava lá, ó, Deus já havia passado a fita no coração de Davi. Já havia medido o coração de Davi. E você vai ver isso o tempo todo. Até quando Davi peca feio, terrivelmente, o pecado de Davi. Que o profeta fala com ele, você vê um profundo arrependimento. Quando ele escreve os salmos mais profundos de arrependimento. É isso que Deus olha para nós. É isso que o amor de Deus derramado nos nossos corações. E através dessa obediência, sabe? Nós precisamos, nesse grande avivamento, Deus vai chamar pessoas para lavar pé de alguém. Deus vai te chamar. Está disposto? Avivamento é isso. Avivamento é arrependimento. Avivamento é contrição, avivamento é confissão de pecado. Vai lá em Neemias e Esdras e lê para você ver o que acontecia. Volta para a palavra, né? Vocês já estão cansados de estar me ouvindo falar aqui. Lá em Esdras, lá quando reconstruiu, foi 7 horas o povo em pé ouvindo Esdras ler a lei. Porque a lei havia sumido, havia desaparecido, muito tempo que ninguém lia a lei. Quando os escribas pegaram e começaram a ler, o povo chorava. Chorava. E o que eles foram fazendo? Despedindo as mulheres pagãs que eles haviam casado e pedindo perdão e se arrependendo na presença do Senhor. Avivamento é isso. O avivamento virá. Mas tome aí, em nome de Jesus, a sua bacia, a sua toalha, porque Deus vai te usar nesse tempo. E a gente não faz isso com dor nem com tristeza, não. Quem já recebeu o amor de Jesus no coração, você faz com alegria. Você faz com prazer. Porque a Bíblia vai dizer que a melhor coisa é dar do que receber. Então, queridos, esse é o reino de Deus, é um reino de ponta cabeça, né? Os valores do reino, eles estão arraigados em profundo amor e na graça de Deus. Olha, você que está orando pelo Brasil, muitas das pessoas que estão no erro hoje vão entrar por essas portas e vão se libertar. Gente, creia nisso. Você não fica lá igual o Barnabé, quando Deus mandou ele que olhasse para Paulo, cuidasse de Paulo. Senhor, muito eu ouvi falar desse homem aí, hein? Que ele mandou matar. Aí o que Deus fala para Barnabé? Vai, porque este é para mim, recebe, porque este é para mim um vaso escolhido. Eu já tirei do coração dele aquilo que precisava ser tirado. Então Deus vai fazer isso nesse tempo. Você ora por pessoas, tem gente que não vai se arrepender não, mas tem muita gente que vai se arrepender. O avivamento vai fazer isso, ó, ele impacta. As pessoas veem e querem. As pessoas que estão no erro, a cegueira é tirada, a escama cai. E eles dizem, meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Isso vai acontecer no grande avivamento. E eu e você, nós fazemos parte, porque esse é o último. Esse é o último, não vai ter outro.
É o último avivamento antes da volta de Jesus, né? Então, queridos, pense numa escada. A escada rolante do shopping, a proporção mais certa. Aqui sobe e aqui desce. Os valores do reino de Deus, às vezes você olha, está lá em cima na escada. Aquilo é o valor do mundo. Aquilo para Deus está cá, ó, no pé daquela escada que está descendo. Não está lá em cima, tá? Porque os valores do reino de Deus, um rei que nasce numa manjedoura, que rei é esse? Um rei que é humilhado, que não tinha onde morar. Você concorda que Jesus poderia ter uma mansão lá em Israel, em Jerusalém, num ponto top lá de Jerusalém? Poderia. Ele era o filho de Deus. Mas ele não veio mostrar isso. Porque o seu reino não era desse mundo. Então, no reino do Senhor, o menor é o maior. Os primeiros são os últimos. Aqueles que nada são, o Senhor faz com que eles sejam, para confundir os que acham que são. Para quê? Para que ninguém se glorie na presença dele. Então, olha, vai contar nesse grande avivamento, vai chegar os trabalhadores da última hora. Aí você está aqui, há anos na igreja, ralando e suando. De repente alguém chegou ontem, Dani, e o Senhor está usando, batizou com o Espírito Santo. Você vai olhar e falar assim, o que é isso? Trabalhador da última hora. Ele chegou com o coração tão sedento, com a mente tão aberta, que o Senhor falou, vou apressar o processo. Essa pessoa precisa muito de mim, porque ele vai trazer outra, ele vai buscar outra, vai buscar a família dele. Então nós temos uma tendência de acomodar na casa do pai. Lembra da história do filho pródigo? Você conhece, decor. Como era o filho mais velho que ficou, né? O mais novo foi, o mais novo destruiu tudo, acabou com tudo. O mais novo só tinha direito a 1/3 da herança, não é isso, pastor? O mais velho é que tinha direito a mais, porque ele cuidava do clã em caso do pai morrer, né? E aquele mais novo foi e acabou com tudo. E quando o pai recebe, né? O pai, era uma vergonha para um pai judeu receber um filho que espoliou todos os bens. Porque, na verdade, naquele contexto, Jesus conta, mas se você for olhar a parte histórica, é muito interessante. É como se o filho assinasse a morte do pai, porque só recebia herança em caso da morte. Então é como se ele desse um aval de assinatura, eu quero que você morra, porque eu quero a minha parte. É mais ou menos isso. Mas aquele pai, quando ele vem, ele não está com um testamento na mão para esfregar na cara dele, seu isso, seu aquilo. Não. E o filho mais novo que estava, o filho mais velho que estava em casa, ele fala assim, pai, eu sou fiel a você todos esses anos e você nunca me deu um cabrito. Tem gente na casa do pai pleiteando um cabrito. Você é dono de toda a herança. Você só não toma posse dela porque às vezes não está no lugar que Deus quer que você esteja. Porque não entendeu o que é estar na casa do pai. Estar na casa do pai não é acostumar com a presença do pai. Estar na casa do pai não é achar que você já sabe tudo. Não, 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 não. Esse pai que te ama, ele é infinito. Ele espera que todo dia você queira se aproximar mais dele. Você queira entregar mais o coração, ser mais parecido com ele. Ter mais as características do teu pai. Isso é um processo enquanto nós estamos aqui. E o Espírito Santo tem falado isso muito no meu coração. O quanto mais nós queremos de Deus. Deus, ele tem muito para nos dar, mas tem que haver uma sede de buscar a presença dele. E a coisa mais difícil que Satanás tem enganado os crentes é para orar pouco. Quanto mais oração, mais da presença de Deus você terá na sua vida. Quanto mais de oração, mais revelação de Deus você terá. Não adianta mudar isso. Essa receita é a mais antiga. A mais antiga. E as igrejas modernas mudaram isso. Tem barulho, tem fumaça, tem música legal, boa demais, maravilhosa. Mas e a oração? Vem aqui sábado que vem, para você ver. Meia dúzia de gato pingado. 20 minutos de oração é difícil, a gente não consegue. O joelho dói, as costas dói, a voz acaba. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos estar na presença do nosso Pai, tirar tempo para Ele. Ele quer isso de nós. Ele merece. Ele merece. A gente gasta tanto tempo com tantas coisas. Nosso Pai merece. Ele está esperando isso. O grande avivamento fará isso. Sede de Deus. Sede da presença. Sede de estar com Ele.
Busque, não deixe as coisas te distrair, não. Então, queridos, esse é o reino de ponta cabeça. O mestre que lava os pés, o mestre que nasce na manjedoura. Um Cristo desfigurado numa cruz. O profeta diz que nós olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas deixa eu te dizer, está muito perto dele voltar glorioso. Dele pisar em Jerusalém. Dele fazer uma fissura naquele Monte das Oliveiras, né, pastor? Criar um vale ali onde ele vai entrar na porta do portão dourado que está fechado até hoje. Ele virá triunfante, glorioso. E eu e você estaremos lá com ele. Não será mais o Cristo desfigurado. Aí sim, ele implantará esse reino eterno. Esse reino que não vai passar. Esse reino que não terá fim. Que o salmista Davi falou em vários dos seus salmos. Que o cetro não sairá mais da mão dele. Ele está próximo de voltar. Mas tem muitas pessoas que precisam entrar para esse reino. Então eu queria que você vivesse nessa terra, mas com a perspectiva do reino do céu. Ele é um reino diferente. Mas deixa eu dizer para você, por mais que nós tenhamos que agora nos humilhar, por mais que nós tenhamos que agora calar nossa boca e não falar nada, eu sei de uma coisa. O meu Deus está anotando cada pedido. O seu Deus está anotando cada oração. O seu Deus está vendo cada lágrima. O Senhor está vendo cada madrugada que você levantou para falar com Ele, por pessoas ímpias que você nem conhece. O Senhor está vendo tudo, está anotando tudo, porque não passa nada da presença dEle. Esse rei, você tem que ter essa convicção. Isso é fé, isso é esperança. Então, queridos, né? Os últimos serão os primeiros. Um homem desfigurado, que nós não desejávamos. Mas o dia que ele voltar, ele voltará glorioso, maravilhoso, lindo, né? E com poder. Poder de governo, poder de sujeitar todas as coisas debaixo dos seus pés. Tudo, tudo, né? E o poder da chave da morte já está nas suas mãos. Então, esse reino, né? É um reino dinâmico. Ele vai de encontro às nossas necessidades de hoje. Não pense você que Deus, Ele está distante da sua necessidade. Não, não. Mas muitas vezes nós não damos para Ele a devida atenção que deveríamos dar. Deus não precisa da nossa atenção. Mas Ele espera, porque quem precisa é você da comunhão com Ele. Entenda isso. Isso é difícil de entender. É meio ilógico. Se Deus não tem necessidade da minha presença, se Ele não sente mal porque eu estou longe, não, Ele fica triste. O Espírito Santo se entristece porque Deus te amou, Deus te chamou, Deus te purificou, Deus colocou você nesse reino. Você faz parte desse reino. Então Ele espera que você vá até Ele, que você dê tempo para Ele, que você aprecie a palavra, que você leia a palavra, que você encha a sua mente com a palavra. Hoje nós vivemos aí a síndrome do pensamento acelerado. Eu vivo dando receita para algumas pessoas. O que faz com que a sua mente tenha paz? Encha ela com a palavra de Deus. Leia os versículos em voz alta na sua casa. Leia antes de dormir. Peça ao Espírito Santo para quietar a sua mente. Deus está esperando isso. Isso é vida abundante. Vida abundante não é muito dinheiro no banco, não. Ela começa com paz na alma, tranquilidade na mente, certeza no seu coração de que Ele vai voltar. Esperança da glória de Deus que vai se revelar. É isso que é vida abundante. Isso suplanta tudo. Você não precisa ficar buscando coisa, não. Então, esse reino ele é dinâmico, né? No dinamismo do reino, uma coisa que eu acho incrível é que você não vai precisar brigar. Não. Porque quem convence é o Espírito Santo. Não. Você não vai precisar julgar ninguém. Não, 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 não. Você não precisa ficar argumentando com as pessoas. Seu isso, seu aquilo. Não, 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 não. Você só precisa entregar a mensagem do reino. Porque no dinamismo do Espírito, ele convence, ele julga, ele fala, ele muda. É ele que faz. Convencer o homem de que ele é um pecador, só o Espírito Santo faz isso. Você pega um cidadão de bem, como Nicodemos, né? Era um príncipe. Jesus fala para ele, você tem que nascer de novo. Nascer de novo é uma remodelação total na vida, né? Um príncipe da sinagoga. Mas
quem é que convence? É o Espírito Santo de Deus. Esse é o trabalho constante dele aqui. Então você não julga, você mostra, né? Você só mostra. E é ele que convence das grandes necessidades da alma. É o Espírito Santo que faz isso, né? Nós só precisamos anunciar o reino e viver em amor. Porque vivendo em amor, nós vamos atrair. Você quer atrair pessoas para perto de você? Viva em amor. Com os seus, com a igreja, com quem você trabalha, você vai atrair, né? Então, esse reino está envolvido pelo amor de Deus. Deus não estabeleceu o seu reino, apesar de ser um reino totalmente contrário ao reino do mundo. Ele não estabeleceu o seu reino aqui para brigar com os ímpios, com os pecadores. Não, não. O grande avivamento é isso que vai acontecer. Nós atrairemos pecadores para o reino, para serem libertos. Automaticamente isso vai acontecer, sabe? Você não precisa ficar brigando com pessoas, não. O amor e o avivamento e a palavra de Deus, a comunhão aqui entre nós vai atrair essas pessoas. E quando eles chegarem aqui, o processo de santificação que está estabelecido nos servos de Deus vai atingi-lo, porque a santificação ela contagia positivamente, certo? Tem uma pessoa santificada do teu lado, a sua tendência é se santificar. Não é pecar. Não, não, não. Você tem a tendência de pecar se você vai para junto de um pecador. Mas com quem está se santificando, a sua tendência é se santificar. Então, tudo isso faz parte desse dinamismo do reino de Deus, né? Ele é um reino que influencia a própria sociedade, né? E aí, tem só para finalizar aqui, para fechar, pastor, sobre o mistério que esteve oculto, né? Colossenses 1, 26 e 27, nesse mesmo capítulo, que esteve escondido, foi revelado. Cristo em vós, esperança da glória. É lindo esse versículo, né? Esteve oculto, estava escondido, mas ele foi revelado. Deus faz todo um processo, todo um plano para revelar, né? Cristo em vós, a esperança da glória. Quando as pessoas olham para nós, quando as pessoas veem a manifestação do Espírito Santo em nós, quando as pessoas veem uma palavra sua cumprindo, quando as pessoas veem uma oração sua sendo respondida, é a manifestação da glória em nós. E a esperança da glória de Deus, ela é mostrada para o ímpio, para o pecador, né? Quem foi justificado pela fé, recebe graça para amar. E quem tem as duas, graça, força, esperança, você tem esperança, né? Graça para amar, e quem tem as duas tem esperança nele, esperança da glória. Se você tem fé, se você recebeu o amor de Deus, é normal que você espere aquilo que você não viu ainda. E aí ele vai dizer que a esperança que se vê não é esperança, né? Essa esperança é a bênção espiritual prometida em tudo quanto significa estar em Cristo. A gente que está em Cristo, a esperança não morre. Não morre. Não morre. Ah, mas é de algo que disseram que ia acontecer? Quem disse que ia acontecer? Foi Deus mesmo que disse? Porque nesse período agora nós estamos ouvindo muita coisa, né? Estamos ouvindo coisas que são, coisas que não são, estamos ouvindo mentira. Agora, quando é Deus mesmo que fala, se você tem a certeza de que Deus falou, pode ter certeza que vai acontecer. Mas nós temos que aprender a discriminar e orar. Foi Deus que falou ou é o homem que está falando? Porque tem muitos homens falando muita coisa, né? Do coração. Nós, às vezes, temos uma impressão, ela é misturada com emoção, com o sentimento que temos agora. E, às vezes, você verbaliza aquilo, né? Mas está muito envolvido com emoção. E não foi Deus que falou. Por isso que eu tenho muita restrição com isso. Eu estou dizendo para você o que Deus falou na sua palavra. A palavra é imutável, ela é verdade absoluta. Agora, se Deus me der uma revelação, uma impressão, vai ser muito difícil eu falar que foi Deus. Só se eu tiver muita certeza mesmo. Por exemplo, o avivamento eu não tenho dúvida que ele vai chegar. Não sou eu só que estou falando, não. É muita gente. Ele está muito próximo, porque chegou num nível que se nós não vivermos o grande avivamento, nós não conseguiremos viver em fé e em esperança. Não. Muitas coisas a gente não dá conta mais como pastor. Muitas coisas, não é que a gente não queira. A gente não dá conta de determinados níveis de problema, certo? Precisamos de um poder maior que venha do alto para nos ajudar, para nos sanar esses problemas. Precisamos. Isso virá.
Isso eu não tenho dúvida, é promessa de Deus para esse tempo, né? Então essa esperança, essa bênção maravilhosa. Esperança é outra característica essencial do salvo. Aí Romanos 8, 24 ele diz, porquanto precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Porém, se esperamos por algo que ainda não podemos ver, com paciência o aguardamos. Seja paciente. Exercite a paciência. Deus vai agir. Deus vai trabalhar. Deus vai fazer. Muitas vezes nós pedimos e não conseguimos esperar, né? 2 significados nesse versículo. Quando ele fala dessa esperança, que é algo que nós não vemos, porque em esperança fomos salvos, está falando assim, olha, de uma grande coragem. Aquela que permanece firme a despeito das tentações, como nós cantamos aqui hoje. Tentação vem, tribulação vem, mas eu escolho Deus. Né? O pecado vem, mas eu escolho Deus. É essa esperança que ele está falando. É isso que ele está falando. Primeiro momento, ela é uma grande coragem, é uma força que o próprio Espírito nos dá. Né? E também indica a salvação. Aquilo que nós não vemos, indica todo o processo finalizado da salvação, que é quando Jesus virá, quando nós estaremos com Ele, quando seremos transformados, como Ele estabelecerá o seu reino aqui na terra. Esse é o outro lado que nós não vemos, mas em esperança nós aguardamos. É isso que a palavra está dizendo. Então a esperança, ela tanto te dá essa força, essa coragem pelo Espírito para você esperar e vencer, como ela também te aponta e te ajuda a olhar para frente, para isso que nós, é um reino totalmente ainda de um lado, totalmente desconhecido para nós. Nós podemos, eu imagino muito, porque eu tenho uma mente imaginativa, de como será o milênio. A terra sem violência, sem poluição, sem maldade, sem lágrimas, sem dor, sem doença, sem rua suja. Imagina como será. Que a Bíblia diz que a Nova Jerusalém vai descer do céu, e a Nova Jerusalém, a descrição dela é uma coisa assim que eu nunca vi a olhos nus, nem em um lugar, nem em filme de ficção, nunca vi. Fala que as ruas serão de ouro, né? Os muros de cristal, que haverá 12 portas, que serão 12 pérolas, eu não sei como será isso, minha mente não alcança isso. Então isso é essa esperança daquilo que ainda não vemos. Mas se tudo aqui, só falta essa última parte para cumprir, tudo já se cumpriu. Quase 6.000 anos de história, você acha que não vai se cumprir essa última parte? A revelação de João? Uma parte dela já está se cumprindo, né? Mas todo o resto nós ainda não conhecemos. Mas eu não tenho dúvida que nós veremos, que nós estaremos lá. Eu e você estaremos lá. Porque em esperança você foi salvo, em esperança você aguarda, em esperança você se santifica. E essa é através de Jesus. Isso é através de Jesus. Cristo, a esperança da glória, foi revelado a nós. Então coloque essa palavra no seu coração. Abraão creu, mesmo não vendo, né? Os patriarcas creram. Não alcançaram, não tiveram a oportunidade de ver, como nós estamos presenciando hoje. Né? Todo esse mover do Espírito, tudo isso que Jesus fez na terra. Né? Mas eles creram. Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Foi justificado quando ele creu. Ele creu mesmo quando Deus pede para ele aquele filho que era o filho da promessa. Ué, se foi Deus que fez a promessa, agora ele me pede a promessa, eu só tenho que entregar a promessa. Mais ou menos essa lógica de Abraão, quando ele sobe 3 dias, né, subindo aquela montanha para sacrificar Isaac. Essa é uma esperança que não murcha, essa é uma fé que não duvida. Essa é uma fé que não duvida. E quando você não duvida, até mesmo na hora da morte, o Senhor provê. E foi o que ele fez com Abraão. Né? Então, queridos, coloque isso no seu coração, fique de pé, eu quero orar com você. Nós precisamos, nesses dias, saber que você, nós temos a fé, a esperança e o amor nos nossos corações. O amor de Deus está derramado no seu coração. Muitas vezes você não sente o amor de Deus porque você teve uma história marcada. Né? A maioria de nós tivemos. Mas saiba disso, coloque sempre isso, não deixe o inimigo jogar dúvida no seu coração. Não. Deus te ama com um amor incondicional. A graça de Deus mostra isso para nós. É um amor que não tem igual, não tem igual. Você não precisa, é claro que por termos recebido o amor, nós devolvemos para Deus em serviço, em trabalho no reino. Mas você não precisaria fazer nada
para ser salvo. É o que aconteceu com o ladrão da cruz. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Se ele ficasse aqui na terra, se ele não fosse morto, ele talvez pagaria pelos delitos dele. Mas naquele momento ele foi salvo até disso, porque ele foi com Deus para o paraíso. Essa é a graça maravilhosa do Senhor. E o amor de Deus, ele é assim conosco. Não precisa você fazer. É claro que depois que você recebe, você faz. Mas não precisa fazer para você ser salvo. Qualquer coisa que você tentar fazer para ser salvo, não vai dar certo. Porque ele te justificou pela morte do nosso mestre.